E a gente continua aí nessa vibração boa de campanha, agora com candidatura ao governo do Paraná, que é sobre isso a entrevista que a gente mostra agora. O candidato do PT ao governo do Paraná, Roberto Requião, conversou com a gente sobre a campanha no estado e você acompanha agora como foi esse papo. Vamos conversar agora com o candidato do PT ao governo do Paraná, Roberto Requião. Bom dia, Requião. Bem-vindo mais uma vez ao jornal PT Brasil. Bom dia, Amanda. Prazer enorme bater um papo com você. Da última vez que o senhor concedeu aqui uma entrevista ao nosso jornal, o senhor defendeu a soberania nacional e disse que o país não podia aceitar a venda de empresas estratégicas, como a Eletrobras. E em debate recente com candidatos ao governo do estado, o senhor se comprometeu a baixar as contas de luz e água caso fosse eleito. Como é que está essa situação desses serviços no estado e como é que o senhor pretende baixar esses custos para o povo paranaense? O governo do rato, Amanda, é um governo que segue a linha do Guedes, da privatização das estatais. A nossa companhia elétrica está praticando as tarifas mais altas da história do Paraná e está com lucros simplesmente fantásticos, que ao invés de serem investidos no nosso sistema ou servirem para reduzir as tarifas, estão sendo transformados em dividendos para os sócios da companhia. Quem são esses sócios? Para você ter uma ideia, a Ford Motor dos Estados Unidos, a Caterpillar, o fundo de pensão de policiais de determinados estados, o fundo de aposentadoria de professores de outros estados, americanos sempre. Então nós estamos vendo que a tentativa de privatização e de transformar a companhia elétrica numa companhia privada prossegue a passos largos. E nós não vemos nenhuma manifestação da imprensa do Paraná, as denúncias não têm repercussão nas televisões. Nós estamos com o Estado absolutamente dominado pelo grupo econômico do privatismo, do liberalismo selvagem e do próprio rato, que tem 104 outorgas de antenas de rádio no Paraná, é dono de uma televisão e pôs 161 milhões de reais no orçamento deste ano para fazer propaganda do governo que praticamente não existe. E nós temos não um governo para contestar, mas uma ausência absoluta de governo. E nós vamos mostrar que o Paraná pode progredir, que o governo pode ter intimidade com a população, fraternidade com as pessoas, e que o Paraná pode ser consertado e reconstruído. Não tenho dúvida disso. Outro compromisso do senhor é trazer de volta os investimentos ao estado do Paraná, Mais uma vez eu vou pedir para o senhor explicar a atual situação, que se encontra esse setor e como o senhor pretende melhorar esse quadro. O Paraná está com uma arrecadação muito boa. Está com 11 bilhões de reais em caixa, mas não há rigorosamente investimento. Há todo um projeto semelhante ao do Guedes, que é o desmonte do Estado, a privatização de tudo. Há uma guerra do Estado contra os professores, que não recebem uma correção salarial há 8 anos. O governador, como se fosse um bandido, foge da polícia militar, porque os policiais estão com excesso de carga horária e com salário congelado, que é o menor salário do sul do Brasil. E não contrata um médico para os mais de 40 hospitais que nós construímos nos nossos mandatos anteriores para regionalizar a saúde do Estado. Mas, como eu disse a você, nós até agora tivemos um bloqueio absoluto por parte de uma mídia privada, estipendiada, contratada e de posse das pessoas que estão no governo. O Paraná é uma réplica do liberalismo do Guedes. E isso é muito ruim para o povo do Estado. Eu queria também que você explicasse para a gente está em campanha, e o PT tem que eleger esse time do Lula aí para dar esse suporte para o presidente na reconstrução do país. Eu queria que você falasse do papel estratégico dos governadores. Eu acho que é importantíssimo que os governadores se elejam, os nossos governadores, e levem consigo uma bela bancada federal. Nós vamos precisar
para termos um governo como a gente espera, que o Lula tenha um apoio sólido no Congresso Nacional, que os governadores tenham apoio nas assembleias. Mas, acima de tudo, nós precisamos que um povo politizado tenha capacidade de mobilização para dar suporte pelas mudanças que nós todos do Brasil progressista esperamos desse governo. Nada de porra-louquice, de excessos. Nós temos que ter um governo, do ponto de vista aristotélico, tenho insistido nisso, um governo meio, um governo de ato eficiente, que não peque por exageros, mas que não ceda espaço para o capital financeiro que quer dominar o Brasil e nesse jogo maluco da privatização e da disputa do comércio internacional, principalmente por parte dos capitais sediados nos Estados Unidos, não venha a se submeter. Nós precisamos de um projeto claro para o Brasil, um projeto de nação, um projeto civilizatório diferenciado dos outros países. Nós não precisamos de hostilidade com grupos econômicos, mas só será respeitado o Brasil se tivermos um projeto muito claro. E isso já aconteceu com o Lula e o Celso Amorim. Precisamos de uma repetição mais elaborada daquela luta pela afirmação do país que foi tão eficiente e nos colocou como protagonistas fundamentais na disputa e no entendimento entre as nações do mundo. Roberto Requião, candidato ao governo do Paraná pelo PT, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua presença aqui mais uma vez com a gente no Jornal PT Brasil. Bom dia. Eu é que fico satisfeito por essa oportunidade e deixo com vocês a certeza de que o nosso Lula será eleito no primeiro turno. A degradação, a desmoralização do Bolsonaro é fundamental. Vamos à luta e vamos à vitória no primeiro turno. Até a vitória, governador.